Saudações, Paulo Coroa de Maceió, com mais um vídeo para vocês. Pedindo a vocês que, se não forem inscritos, inscrevam-se, compartilhem e dê aquele like, porque é muito importante para nós youtubers. Deus abençoe. É uma história de um pastor indecente, um pastor que só tinha de nome pastor. Desses tipos pastores que observam os defeitos dos outros, em cada pessoa vê um pecador e faz com que aqueles pecadores vejam ele como se fosse um santo, um verdadeiro pastor, imitador de Cristo. Assim era o pastor. Naquela noite, como muitas outras, a igreja estava cheia. O pastor entrou, Bíblia na mão, parou na soleira da porta, olhou para um lado, olhou para o outro e esboçou um sorriso. Um sorriso de satisfação por encontrar tantos fiéis reunidos ali para ouvir falar a palavra de Deus. Ele era um pastor de renome, conhecido. Todas as pessoas o admiravam, o respeitavam. E ele era tido como sendo um dos maiores ensinadores, um dos maiores evangelistas da atualidade naquela cidadezinha. O pastor sorriu, saudando uns com a cabeça. Aonde passava, as pessoas, os mais exaltados, diziam glória a Deus. Outros falavam aleluia. Alguém dizia louvado seja Deus. E às vezes até aplaudiam a chegada do pastor. O pastor era um homem alto, de meia idade, bem apessoado, cabelos baixinhos, bem cortados, bigodes raspados. E naquele momento ele não usava óculos, como ele costumava usar, óculos escuros, durante o dia. Mas à noite ele não usava esse tipo de óculos escuros, apesar de que não é proibido se usar óculos escuros. Pode-se sim usar óculos escuros à noite. Mas dessa vez ele dispensou o óculos escuro. Aí ele entrou a passos cadenciados, bem vestido, né? Ele é um tipo alto, boa estatura, pele não era branca nem escura. Era uma pele assim, quase como se fosse de uma pessoa colorada, como se fosse uma pele clara. Ele era um moreno claro, para resumir a história. Era um moreno claro, de boa estatura, né? Feições angulosas, bonitas, queixo quase quadrado, uma covinha no queixo. Ele era bem persuasivo. Passou na nave da igreja, o templo estava cheio. Ao lado tinha o coral das moças. Estavam todas preparadas, reunidas para aquela noite executarem um dos melhores hinos que ele gostava mais. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Ainda que seja dor que me una a ti. E eu acho que aquele hino era de preferência, era favorito do pastor, porque na verdade ele escondia uma dor, ele escondia um segredo dentro de si. E aquele segredo, meus irmãos, não podia ser revelado para ninguém. Ele era casado, tinha um casal de filhos.
morava um tanto quanto afastado da igreja. A mulher dele era jovem, bonita, costumava frequentar os cultos também e levar as crianças com ela. Ela ficava todos ficavam admirados em ver aquele homem corpulento, aquele rapaz bonito, insinuante, atraente, subir no púlpito e saudar todos com a paz do Senhor. Era uma paz que fluía assim, com muita naturalidade, com muita propriedade. E todos aclamavam o pastor. O pastor era um homem admirável, respeitado. Afinal de contas, ele era casado. E como casado, ele tinha um procedimento bem diferente de quem é solteiro. Porque mesmo sendo pastor, os solteiros e os casados têm essa diferença. Então olhou para a igreja, subiu ao púlpito, e acenando de um lado para outro, a todos com um sorriso nos lábios. E a sua esposa estava em um dos bancos, com os 2 filhos. Elas se sentaram nos primeiros bancos da frente e chegaram mais cedo que o marido. O marido havia se atrasado um pouco e pediram que ela fosse adiante com os filhos. Tudo bem. Aí quando o pastor passou, olhou de um lado, olhou para outro, saudou um, saudou outro, sempre com aquele sorriso nos lábios. E as pessoas encantadas, né, com a presença do pastor, um homem de Deus, um exemplo de homem para todos os outros homens, para os rapazes. E era isso que ele sempre fazia quando estava dizendo seus discursos, a sua palestra. Falava sempre da moral, ele falava sempre no conforto de um lar, na convivência com as esposas, com as suas companheiras, com as suas namoradas, enfim, era um homem exemplar. Era assim o pastor. E todos adoravam o pastor. Era como se fosse um semideus para eles. Quando o pastor começava a pregar a palavra, a igreja toda se inflamava. A igreja se inflamava, todos aclamavam a Deus, mas parecia mais que aclamavam o pastor do que ao Senhor Jeová, do que a Deus Todo-Poderoso, do que a Jesus. Tanto assim que quando o pastor acabava de ler um versículo, ou ilustrar uma palavra na Bíblia, as pessoas aclamavam efusivamente. Muitas se exaltavam tanto que pulavam de alegria, dando glórias a Deus, mas aquela glória, eu acho que era mais para o pastor, porque Deus não estava ali presente, visivelmente presente, nem Jesus também, nem o Espírito Santo. Ninguém via, porque Jesus, Deus, o Espírito Santo, tudo era invisível. Então, se as pessoas aclamassem, era exatamente para o pastor que estava ali fisicamente, diante de todos, não é verdade? E aquele pastor sempre encontrava a igreja cheia. Era um exemplo de homem para todos os homens, como eu acabei de dizer. Mas o pastor tinha um segredo. O pastor tinha um segredo que não podia contar a ninguém. Todos se alegravam. Agora, sempre no meio das pessoas, existe uma pessoa que é mais curiosa, mais atenta, mais perspicaz. E ali tinha uma senhora que sempre observava a reação dele e a reação da esposa. Ela era uma mulher bonita, né? Era esposa de um pastor famoso, renomado, um pastor respeitado por todos, por grandes e pequenos, por homens e mulheres. Mas essa senhora observadora via um certo desconforto na mulher do pastor. Era como se aquela mulher estivesse guardando uma tristeza infinita. Ela não se alegrava como as outras, e quando fazia isso, era pela metade. Não tinha aquele entusiasmo
que as outras irmãs tinham ao ver o marido pregar a palavra de Deus, dar conselho aos maridos, aconselho às esposas, aos filhos, né? Tudo isso ele fazia. Mas a mulher continuava olhando. Ela tinha vontade, aquela mulher tinha vontade de chegar junto da irmã para fazer pergunta, mas se sentia acanhada. Ela dizia consigo, não, eu jamais farei esse tipo de pergunta. Eu devo fazer, mas não posso. Aliás, ela dizia, eu posso fazer a pergunta, mas não devo. Que tipo de pergunta aquela mulher queria fazer à pastora? Sim, pastora, porque era esposa do pastor, mesmo que ela não pregasse apenas quando subia no púlpito, abria a Bíblia, lia um versículo e rapidamente, ou então cantava um hino, que ela gostava mais de cantar. Mas era um cântico que saía meio triste, aquele tom meio tristonho. As pessoas, nem todos observavam, mas essa mulher observadora observava tudo, tanto no pastor como na irmã. O pastor, quando ia orar por uma senhora de idade, ele tinha um comportamento. E quando ia orar por uma mais jovem, uma jovem bonita, atraente, o comportamento dele era outro. Ele parecia abraçar aquela jovem com segundas intenções, com entusiasmo, com interesse. Mas só essa mulher percebia isso. Ela e a esposa dele. Mulher bonita, cabelos longos, morena clara, vestia-se bem. Mas ela tinha essa tristeza no olhar. E o que se passaria entre aquele casal que impedia aquela irmã de se alegrar tanto? Tendo como companheiro um homem tão bonito, tão atraente, que pregava tão bem a palavra de Deus, que aconselhava os rapazes, os homens, os casais, para manter a moral entre eles, entendeu? Para não se sujeitar às paixões infames, mas que honrasse o matrimônio, que era uma coisa importante diante de Deus. Mas e o que guardava? Que segredo aquele pastor guardava? O que fazia aquela mulher ficar tão triste durante os cultos, sem deixar transparecer a alegria como as outras faziam? Só eles dois sabiam disso. Bom, o pastor abria a Bíblia, fazia seu belo discurso, um discurso longo, bem preparado, um discurso bonito que prendia a atenção de todos, que fazia com que as pessoas respirassem aliviadas, que as pessoas aplaudissem, glorificassem a Deus com palmas, com gritos, com pulos de alegria. E ele também pulava muito no púlpito, dando gritos de alerta, gritos de atenção para chamar mais a atenção das pessoas sobre ele. Era, enfim, uma bênção, como eu dizia uns aos outros. O pastor é uma bênção nas mãos de Deus. Ele é um homem abençoado por Deus, ricamente abençoado. E assim o povo pensava do pastor. Mas só que o pastor tinha um segredo. Quando acabava o culto, naquele horário determinado, o pastor pegava seu carro, a esposa entrava, os filhos também, e iam para casa, sem trocarem palavras. Era sempre sisuda, parecia inquieta, mas não demonstrava nenhuma reação de alegria. Era um comportamento absurdo dela. Até às vezes esse silêncio dela incomodava o próprio marido, o próprio pastor. Mas, quando chegava em casa, ele tirava a roupa, tirava a gravata, jogava de um lado, jogava para outro,
e sentava na poltrona e dizia: fulana, vem aqui tirar meus sapatos. A mulher obediente dizia: um momento, eu estou tirando minha roupa aqui. Venha logo, eu estou lhe chamando. Ela sentava-se diante da penteadeira. Pegava um pente para escovar os cabelos, mas não fazia isso, soltava lá e levantava-se apressada. Levantava-se apressada para atender o chamado do marido apressado, inquieto. Ela vinha, submissa, ajoelhava-se na frente dele e começava a tirar os sapatos dele, a meia. E agora vá lá dentro e faça meu café, bota um café para mim, um lanche, faça qualquer coisa que eu estou com fome. Isso rápido, ande logo. Deixe de tanta amassada, gritava o pastor. Quer dizer, naquele momento ele mostrava ser uma pessoa completamente diferente daquela que se apresentara na igreja diante dos seus fiéis. Daquele homem admirável, respeitador, tão eloquente, tão submisso à palavra de Deus, e em casa era outra coisa. Ele tratava a mulher como se fosse uma escrava. Ele tratava ela como se fosse uma escrava. Até os filhos eram tristes, sentiam-se tristes por causa disso. O que acontecia com aquele pastor. E durante a noite era um inferno. Era um inferno na vida da esposa daquele pastor. Ela já ficava pensando o momento em que tinha que ir deitar-se com ele na mesma cama. Ele fazia coisas indevidas com a esposa, obrigava ela a fazer coisas que um casal perfeito, abençoado, não fazem. Mas ela já estava habituada, fazia aquilo a pulso, contra a sua natureza, porque era forçada pelo marido. E quando ela recusava, recebia mochicões, insultos, era maltratada. Tudo para se submeter aos caprichos bestiais do marido. Certa vez ele chegou em casa com um pacote e mandou ela abrir o pacote. Olha aqui, querida, que eu trouxe para você, disse ele. A mulher esboçou um leve sorriso, estirou a mão, pegou o pacote, por um momento hesitou em abrir, mas desatou o nó, a fitazinha que fazia aquela graciosa laço, aquele gracioso laço, abriu. Quando abriu, era uma anágua vermelha. Uma anágua dessas de sexy shop. Tinha anágua com a calcinha de fio dental, os meiões compridos, transparentes, claro, né? E tinha o sutiã também diminuto. E ao lado tinha uma peruca comprida e um tubo de maquiagem. Para resumir a história, ela tinha que se apresentar naquela noite para ele como se fosse uma prostituta. Como se fosse uma prostituta. Essa era a fantasia daquele pastor tão admirável que as pessoas costumavam ver na igreja. Ela fazia aquilo forçada pela natureza, porque ela não era uma mulher de respeito e o marido tinha que respeitá-la, mas não estava respeitando-a. Ela tinha vontade de fugir, de gritar pela rua, mas não podia porque ela era submissa. Era como se fosse uma escrava ali, sob as ordens do marido impiedoso. Os filhos notavam isso, mas os filhos não podiam fazer nada, naturalmente, né?
E então a mulher olhou aquilo tudo e ele disse: eu quero que esta noite você se pareça exatamente como uma das mulheres que eu fiquei com ela no motel. Que cara cínico, que cara execrável era aquele pastor. A mulher quis balbuciar alguma coisa, quis protestar, mas ele foi convicto, foi impiedoso e obrigou a vestir-se. E eu estou esperando você aqui na cama. Ele de roupão, né? Totalmente desnudo por baixo do roupão. E deitou-se lá esperando a moça, a mulher. Pouco depois, antes ela ficara na penteadeira, diante olhando aquilo, se olhando, penteando os cabelos vagarosamente, colocou a peruca, depois penteou o cabelo vagarosamente, se maquiou, entendeu? Quis chorar, mas conteve quis chorar, mas conteve o choro para não borrar a maquiagem. E lá ia a mulher, como se fosse uma ovelha para o matadouro. Como se fosse uma ovelha para o matadouro. Para os braços daquele homem, para fazer os caprichos bestiais daquele homem, para fazer tudo quanto a natureza, tudo quanto era contra a natureza. A mulher, uma mulher submissa ao marido, obediente. E então ela era obrigada a fazer tudo. De repente ela aparece na porta. Sapato alto, vermelho, sapato alto, de salto vermelho, bico fino, meias pretas até a coxa, né? Vestindo sutiã diminuto, pequeno, e sobre o sutiã e a calcinha vermelha também. Olha, parecia uma prostituta realmente, como ele disse. Ele não se acanhava de falar isso para a esposa, dizia assim, cinicamente, o que estava sentindo. Levantou, vem cá, disse ele. Ela foi quase cambaleante, hesitante, estendeu a mão, ele pegou e puxou-a para si. Puxou-a para si e começou a beijá-la, a fazer carícias ousadas, a enfim transformá-la numa prostituta, como aquela do motel que ele disse que saíra com ela. A mulher, coitada, por mais que se esperneasse para evitar aquilo, ela não podia porque, primeiro, ela era frágil, bem mais frágil do que aquele homem forte, musculoso e alto, com mais de 1,92 m de altura. E ela se submetia àquilo quase todas as noites. Era por isso que aquela mulher, durante os cultos, se mantinha triste, arredia, sorumbática, não podia se alegrar com as outras, porque em casa o comportamento era completamente diferente, era submetida a vexações, a fazer sexo de modo bestial, coisa que um homem normal não pode fazer com a mulher. Ela era submetida a tudo isso, sem dizer nada. Esse era o comportamento daquele homem desalmado, daquele homem sem vergonha, que não respeitava sua esposa como Deus quer. Era aquele homem diferente lá da igreja, que todos admiravam, entende? Aplaudiam. Então aí estava, o segredo daquele pastor era esse. Em casa, aliás, na igreja, era aquele santo, aquele pastor exemplar, longe de parecer o que era em casa, aquele monstro que submetia a mulher aos seus caprichos bestiais, às suas maldades sexuais, às suas fantasias sexuais, completamente diferente.
E a mulher disse, até quando, meu Deus, eu vou suportar isso? Eu não posso contar o meu pecado para a igreja, porque todos vão zombar de mim, todos vão se afastar da igreja, vão condená-lo, e ele é capaz de me matar por isso. O pastor. Então a mulher não teve outra alternativa. Numa bela noite, quando ele está preparado, obrigando a usar aqueles mesmos trajes, sensual, ela disse, eu não suporto mais. Com ela mesma, né? Deus me perdoe o que eu vou fazer, mas eu não tenho outra escolha. Ela disse, um momento, meu querido, eu vou já, quando ele chamou. Venha, fulana, estou esperando. Eu disse, eu já vou, meu amor, chego já. Espera um momentinho, disse ela. Ela deu meia volta, subiu num banco, pegou em cima do guarda-roupa um fuzil e trouxe. Então ela chegou perto dele, ele não teve nem tempo de reagir. Ela disse, eis-me aqui, meu amor. Tá, tá, tá. Assassinou o marido. E aquela mulher acabou assassinando o marido. Ela caiu de joelho, com as mãos no rosto, amparando o rosto, mas teve que tomar uma reação rápida. Se desfez daquela roupa ridícula que ela estava com ela, vestiu-se com outros trajes e foi ao quarto das crianças. De repente, arrumou as duas crianças, pegou um carro e fugiu. O carro era uma perua. E a irmã fugiu, deixando o homem lá, morto. Ela procurou uma praia, um povoado onde tivesse uma praia. Ali estava com as filhas. Quando de repente chega a polícia. A polícia chega e, informada da fuga dela, e informada do assassinato do pastor, ela era um alvo fácil, né? Porque foi embora, fugiu depois do assassinato. Só sei que ela foi presa, a irmã foi presa. Enfrentou o tribunal, mas teve uma vizinha a quem ela contava as coisas que aconteciam. E certamente era essa que observava ela nos cultos. Mas não podia ser, que ela também disse que não tinha coragem de contar para ela. Eu só sei que depois de tudo, que ela foi presa, enfrentou o tribunal, os filhos ficaram com a mãe, ela conseguiu um advogado muito bom, com provas suficientes, que ela contou tudo para o advogado. Tudo quanto ela passava com o marido, ela contou ao advogado. E o advogado, muito bom, de renome, renomado, conseguiu provas suficientes, inclusive a roupa extravagante que ele fazia a mulher usar no momento do sexo, na hora do amor. Que aquilo não era amor, aquilo era como se fosse um casal no cio, ele, da parte dele. Então eu só sei que a mulher foi absorvida diante de tanta coisa, ficaram horrorizados, a paróquia toda ficou horrorizada com o desfecho daquela história. A mulher foi presa por uns dias, mas o advogado, muito bom, conseguiu uma absolvição para ela. Ela foi absolvida por unanimidade, porque todas as pessoas deram razão a ela. Aquilo para a justiça foi como se fosse uma ação que caracterizava aquela história de dizer matei para não morrer.
era como se aquele homem estivesse prestes a matá-la realmente, como ele prometera muitas vezes, o pastor, né? E então, ela matou para não morrer. Foi esse o argumento. E o promotor absolveu, o juiz absolveu-a. E ela teve suas filhas de volta. Seus filhos nunca souberam daquele trato que o marido dava para ela. E com o tempo ela conseguiu um namorado. E esse namorado não foi outro do que o próprio advogado que conseguiu ganhar a causa dela. Ela casou-se com esse advogado, os filhos continuaram na escola, entende? E aquele pastor, certamente, foi recebido lá nas profundezas do inferno. Não é verdade? Porque existem muitos por aí que agem da maneira como aquele pastor agia. No púlpito é uma coisa, é aquele homem exemplar, entendeu? Admirável. Mas lá fora, ele tem um segredo profundo, guardado, que não pode revelar a ninguém. E o pior de tudo é que ele sabe que Deus sabe. Ele sabe que Deus sabe daquilo que ele conduz com ele, aquela imoralidade. E ele não se refreia, continua pecando, continua caindo em pecado. E sempre fugindo, se desnorteando, se desvencilhando das acusações. Então, meus irmãos, que essa história sirva de lição. Que essa história sirva de lição para muitas pessoas que confiam demais na figura de um pastor. Somente porque ele é bem vestido, somente porque ele abre a Bíblia, somente porque ele diz belos discursos, belas palestras, longas palestras, indicando, curando, entre aspas, porque ninguém cura ninguém mesmo, entende? Não deixe se levar muito por essa aparência, porque a aparência do mal, ela não é feia. A aparência do mal, ela é camuflada com a beleza da maldade. A aparência do mal é camuflada com a beleza da maldade. Ninguém pode, só quem conhece realmente é Deus. E porque Deus permite isso para alguns pastores, para algumas pastoras também, que agem quase do mesmo jeito, Deus permite porque o que é dessas pessoas estão guardadas, entende? Para receber no último dia. Aí naquele momento não tem a quem esconder nada, não tem para onde correr, não tem para onde se esquivar, se desvencilhar da lei de Deus, que Ele é justo. E o que vai acontecer? Aquela tantas vezes que ele disse que ia receber um galardão, ele vai receber bordoadas. O galardão dele será de bordoadas. A Bíblia, tão santa que às vezes ele apresenta lá nos púlpitos, ele pega com as mãos sujas, com as mãos imundas. Mas tudo isso ele faz escudado no sangue de Jesus, lavado pelo sangue de Jesus. Mas só que tem uma coisa. Tudo é lícito para fazer. Mas sabes de uma coisa, que um dia prestarás contas ao teu Deus. Está escrito na Bíblia. Por isso que eu digo, vamos confiar apenas no Senhor Jesus. Vamos dedicar a nossa confiança extrema unicamente no Senhor Jesus. Porque Ele sim é o Deus justo, é o Deus que não falha, é o Deus que não mente, e nele não há sombra de dúvida, não há sombra de mentira. Deus é Deus. E louvado seja o seu nome hoje para sempre, porque só Ele
é quem comanda lá de cima aqui as almas. Só Ele é quem pode condenar, só Ele é quem pode julgar. Não é verdade? Então, se vocês gostaram dessa história, dessa palestra, dê aquele famoso like, subscrevam, porque isso é muito importante para que este canal continue no ar. Aqui se despede Paulo Coroa de Maceió, pedindo a Deus que os abençoe, hoje, amanhã e sempre.